Bom, bom dia a todas e todos, amigos da mesa, colegas, pessoas que vão assistir a esse vídeo. A gente está na mesa Desextinção do Festival Seres Rios, e uma mesa muito interessante. Para mim, uma honra e uma alegria estar aqui nesse papel de mediação. Então, meu objetivo é falar pouco e escutar muito, mas eu queria fazer uma pequena introdução dos participantes da mesa e de alguns temas que nós vamos poder conversar aqui nessa uma hora de conversa. A gente está em Minas Gerais e representados aqui por pessoas que atuam em torno dos rios, da questão das águas, da luta pela qualidade ambiental de seus territórios, em diferentes regiões de Minas, o que faz com que essa mesa fique ainda mais interessante, ainda mais rica. Minas Gerais é em si um nome que traz já duas questões, né, no próprio nome do nosso estado. De um lado, as minas, a atividade minerária, a atividade extrativista, que desde muito cedo estruturou o modo de ocupação econômica do nosso estado e nos legou também uma série de problemas em torno disso, uma série de processos em que os recursos, né, a natureza foi pensada como meros recursos para a riqueza de alguns, ou como mera recurso, né, para a riqueza de alguns. No entanto, gerando uma série de problemas, uma série de impactos e de consequências em torno de bens comuns que são essenciais para a vida humana e não humana, para a nossa espécie e para de outras espécies que também habitam esse mesmo território. Um processo econômico extrativista que vem do século XVIII e que ainda nos habita, ainda nos atravessa, com uma série de questões que vimos recentemente, apontando para a gravidade desse processo. Né? Os rompimentos de barragem em Mariana, em Brumadinho, com todos os impactos gerados por eles, a morte de rios, a morte de pessoas, a morte de ecossistemas, gerados por um modo de ocupação, um modo de organização da atividade econômica que não coloca em primeiro lugar a vida, coloca em primeiro lugar o dinheiro. A Camila Laranjeira Brito, que é atuante do movimento de atingidos pelas barragens, acho que vai poder trazer bastante dessa perspectiva aqui para a gente. Mas a gente também é capaz de promover outros tipos de morte dos rios, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Eu estou em Belo Horizonte, a capital do estado, e que é responsável por uma grande poluição na bacia do Rio São Francisco, né, através dos ribeirões Arrudas e Onça, que desembocam no Rio das Velhas, que é um afluente aqui do Alto São Francisco. O Itamar dos Santos de Paula, um amigo querido, atuante na bacia do Ribeirão do Onça, talvez por mais de uma década, que conheceu esse rio limpo quando era criança e que pôde atuar nele junto à comunidade do bairro Ribeiro de Abreu e de outros bairros da região, em prol da limpeza desse rio, em prol de voltar a ter um rio naquela região, um rio limpo, um rio que seja um lugar de vivência das pessoas, dos animais, que seja um lugar de riqueza ecossistêmica. Tem uma atuação muito, muito forte aí na região e é uma alegria estar com o Itamar aqui. E finalmente a gente chega, né, nos nossos convidados que estão mais distantes, eu acho, territorialmente aqui de mim, que são Nelinda Gonçalves e Zé Dorino, que atuam no Vale do Peruaçu, né, já lá no norte de Minas, região acho que, salvo engano, do Médio São Francisco. Uma região muito bonita, eu não conheço tanto quanto gostaria, mas a gente tem muitas notícias
da paisagem do Vale do Peruaçu, desse lugar que reúne Cerrado, Caatinga, toda a história das veredas que a gente tem também, né, na nossa grande literatura, representada por Guimarães Rosa, uma região muito também rica dessa paisagem, dessas formas de vida, inclusive as grutas, né, do Peruaçu, que são bastante conhecidos, acho que é um patrimônio natural riquíssimo. E Nelinda e Zé Torino são cuidadores de nascentes, agricultores, que têm uma atuação cotidiana de preservação do meio ambiente, de realização de agricultura sustentável em um território, né, o território rural acaba que ele recebe outras ameaças. Aqui a gente está numa mesa sobre desextinção dos rios. Acho que a gente poderia pensar também em morte e vida dos rios, né, porque essa é a história que a gente conhece, os rios podem ser desextintos, eles podem ressuscitar de certa maneira, porque o fluxo das águas é isso, é um fluxo de vida. Ele é um fluxo que, se conseguirmos corrigir alguns problemas que nossa espécie costuma gerar, ele rapidamente se auto-limpa, né? Então é muito possível, a gente tem visto o mundo afora, é muito possível essa possibilidade de recuperar rios que pareciam mortos. Ela também, acho que é algo interessante para a gente conversar. Antes de iniciar aqui a conversa, só lembrar, porque acho que tem uma coisa muito bonita no perfil dessa mesa, que são pessoas para quem essa atuação em torno dos rios ela é muito mais uma atuação voluntária, uma atuação de um projeto de vida, de uma dedicação de vida, do que uma atividade comercial de trabalho e emprego. Nós estamos falando de pessoas que se identificam com uma vocação de luta, uma vocação de proteção, né, desse elemento fundamental para a nossa vida e para a vida nesse planeta, e que atuam nisso em perspectivas muito diferentes. Eu acho que essa é a riqueza aqui. Eu queria começar, a gente tem essa tradição na academia, na universidade, começar de quem está mais longe aqui do BDMG Cultural, de onde eu estou, com Nelinda e Zé Torino, que pudessem começar nos contando. E eu vou pedir para tentarmos, porque todos nós, né, todos vocês três vão ter histórias incríveis para contar, e eu conheço algumas delas. Conheço bem o Itamar e também, e muitos outros desses cuidadores de nascentes, essas histórias vão longe, né? Então, eu queria pensar, para a gente tentar pensar em até 5 minutos, 3 a 5 minutos, uma primeira apresentação de vocês. Como que surgiu essa atuação de vocês em torno dos rios, das águas, do meio ambiente onde vocês atuam, e contando um pouquinho para a gente de como é esse contexto. Podemos começar com Nelinda Gonçalves e Zé Torino? Nós começamos plantando árvores, assim, na frente, começamos cuidando delas, para não destampar o leito, e tendo aqueles os matos ali ao redor, para não ter o sol sobre as águas. Então, nós começamos assim, pela nossa iniciativa. Mas depois que a gente foi aprendendo mais um pouquinho, aí a gente agora está trabalhando já com a recuperação. Assim, juntamente com meu esposo, com as pessoas que vêm de fora, nos ensinando. E aí nós estamos fazendo isso. Plantando horta, deixando ali as nascentes bem cobertas, com lírio, com água da melícia, com várias plantas para o sol não tomar conta delas. Então, a gente faz esse plantio assim, bem adequado, assim, para a gente ter as águas sempre sem falta. Por causa disso é que nós temos a água ali no nosso quintal, nosso terreno, porque a gente cuida da água. Planta árvores, vários tipos de árvores a gente planta. Só minha esposa que pode lembrar assim, os nomes das árvores que a gente plantou lá para ter recuperação. As árvores pequenas são o lírio, inhame, água da melícia,
é, chapéu de couro, várias outras plantas que ajudam. Então, a gente faz isso. E agora as plantas grandes da minha esposa que possa responder os nomes delas. Bom dia, Roberto. A gente vem trabalhando desde 2004, porque a gente sentia, né, o Peroaçu, nessa época, tinha muita água, mas a gente sentia que tinha que fazer alguma coisa, e principalmente na nossa região aqui, onde aqui no fundo da minha propriedade tem as minas d'água, inclusive aqui também, onde nós estamos aqui na escola da Adria, também tem uma mina d'água muito bonita, e a gente vem trabalhando em prol disso aí. Eu comecei a plantar buriti em 2004, em 2010 eu plantei mais um pouco, em 2013 mais um pouco, em 2016 para 2017 eu ganhei 30 mudas de buriti da professora Dora da Unimonte Montes Claros, também está plantado, e além de as árvores que tem lá, que é do próprio brejo, né, que é o mulungu do brejo, o pau-louro e saputá, eu não sei se você conhece essas árvores, o pau-jaú e muitas outras árvores que lá tem, que a gente não foi mais desmatando, né? E nós tivemos uma grande bênção pelo governo federal, em 2013, que nós conseguimos um calçadão para perto da minha casa, cá no alto, e a caixa de 6 mil litros, que essa é que nos faz, hoje, nós plantar a horta cá em cima, perto da nossa casa, e lá nas nascentes, a única coisa que a gente faz hoje é só mesmo conservar o que está lá. Porque a natureza é dessa maneira, se nós não corta, com certeza ela vai formar, né? Agora, se a gente vai lá, corta um pé de qualquer árvore lá, com certeza não, ela vai acabar. Mas eu estou feliz pelo o que a gente tem, que Deus deixou para nós, e a gente está conservando, né? Então, eu espero que, da agora para frente, a gente, não só eu, mas igual eu estou escutando vocês falarem sobre o Rio das Velhas e outros rios, né? O Itamar, que cuida de outro lugar, a água está escassa, a água está acabando. O Rio Peroaçu, ele tem um trecho aqui de mais ou menos quase 20 quilômetros que não tem água. Tem um pouco lá na cabeceira e da onde eu moro para baixo, que passa dentro das cavernas. E a minha conservação também é porque a caverna sem água não é caverna, né? Então, por isso que a gente planta e estamos conservando para que esse patrimônio que a gente tem no Rio Peroaçu não acaba, né? Que as cavernas também. Muito legal ouvir essa experiência do trabalho de vocês. Nós vamos voltar para ela. Vamos ouvir um pouco o Itamar, agora a gente vem para o Alto São Francisco, aqui, né, no Ribeirão do Onça, aqui em Belo Horizonte, que é um afluente, como eu dizia, do Rio das Velhas, né, um dos principais contribuidores para a poluição do São Francisco. Itamar, conta para a gente como que é a sua história com o Ribeirão do Onça. Vamos tentar ficar essa apresentação aqui em 5 minutos. E o que vocês têm feito? Como que é esse contexto aí do Ribeirão do Onça? Qual que é a importância dele? Primeiro, bom dia para todo mundo, né? Pessoal todo geral aí. Agradecer pela oportunidade. Achei chique essa palavra, desextinção. Chique demais. Porque quando a gente está falando em extinção, você tem um movimento contrário à desextinção, é um barato. E Rio, ele renasce primeiro dentro da gente, né? O rio, você só vai olhar para o rio a partir do momento que você sente dentro de você. Né? Aí você olha para o rio. E eu faço parte de um grupo de pessoas, não atuo sozinho, hora nenhuma eu trabalho sozinho, de um conselho comunitário, que chama Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, Comupra, que em 2007, né, virou para o pessoal e falou assim: deixem o onça beber água limpa. Aí, em alguns momentos, a gente foi chamado de louco, né? Para quem vai deixar um rio beber água limpa? Que história que é essa? Deixar o rio beber água limpa. E é isso que nós estamos fazendo.
Mas uma coisa que a gente aprendeu, e alguém já até falou isso aí hoje, hein? Não há como melhorar a vida de um rio se não melhorar a vida do povo que está à margem desse rio. O resto é balela, o resto é conversa para boi dormir, a gente sabe disso, né? E uma das coisas principais que o Comupa propõe aqui, e graças a Deus a gente já conseguiu isso para 500 famílias que estavam em situação de risco às suas margens, é exatamente retirar essas pessoas da área de risco e devolver para o rio o espaço que é do rio, que é aquilo que Deus fez na criação, né? Mas eu falo isso muito, né? Que deve ser que nós achamos que Deus é burro, né? Ou então não tinha faculdade para fazer, né, Roberto? Aí, o que rola? Devolver para ele, e o Roberto falou disso, o Nelino também falou disso, a partir do momento que você parou de agredir, as coisas acontecem. Até com a gente. Se nos agride, a gente reage de um jeito. Parou de agredir, a gente reage de outro jeito. E isso, graças a Deus, a gente está conseguindo ver aqui no Ribeirão Onça. Agora vamos falar um pouco do Onça. Ribeirão Onça, hoje, é o principal poluidor do Rio das Velhas, que, por sua vez, é o principal poluidor do Rio São Francisco. Então, não tem como melhorar nada no São Francisco se a gente não melhorar nada aqui no Onça. Ele vai continuar comprometido. E ele é de uma beleza, ele traz uma beleza para dentro desse cenário urbano, né? Que é bom essa mistura também, né? O cenário, o rio rural e o rio urbano. São dois tipos de comportamento completamente diferentes, né? Que nos obriga, né? A comportar completamente diferente. Então, nós estamos falando de uma região que chama Baixo Onça, que é exatamente onde é que tem uma queda. Até compartilhar isso com vocês. Em Belo Horizonte tem uma cachoeira de 31 metros de altura, a 10 quilômetros do pirulito da Praça 7, totalmente desperdiçada. Né? E com esse desperdício, com essa degradação, aí degrada tudo que está ao seu redor. Degrada a vida, degrada o prazer, degrada a autoestima, e traz problema, porque a gente vê, só prestar atenção na mídia que mostra. Na nossa região, para finalizar, a gente está tendo a oportunidade de fazer essa experiência que, aos poucos, o poder público, principalmente a PBH, vem aceitando. Conversar. A gente quer que eles aceitem mais, que eles sejam mais oficiosos nisso. Mas a gente já tem algumas mudanças, né, que estão acontecendo. Por exemplo, quando a gente parou de agredir o rio, aumentou o número de pássaros. Quando a gente parou de agredir o rio, a gente começou a ouvir de novo sapos no final da tarde. Quando a gente parou de agredir o rio, as pessoas começaram a colher fruta na margem do rio. E nós, o que me assusta, para finalizar, que como o Roberto falou, eu aprendi a nadar e pescar no Onça mesmo. Foi isso mesmo, aprendi a nadar e pescar no Onça. Então, eu morava ali no 1º de Maio, que é uma favela, e o Onça passava lá. Então, nosso lugar de brincar era o Onça. E eu tenho 63 anos. Né? Então, quando eu nadava nele, 10 anos, 11 anos. Quer dizer, em 5 décadas, não é 5 séculos, não. 5 décadas, nós matamos um rio. Então, a ideia do Comupa, a ideia do que se defende é isso. O que nós, e Deus deu isso a gente, né? Deu esse livre-arbítrio, né? Que o que você pode errar, você pode acertar também. Então, o que a gente propõe é isso. Se nós erramos, vamos assumir que errou, vamos consertar. Beleza? Depois a gente conversa mais. Bacana. A gente vai saber mais do Comupa daqui a pouco. Vamos para Camila. Camila Laranjeira Brito, que é bióloga e é atuante no movimento de atingidos pelas barragens. Um movimento muito importante
aqui do nosso estado em torno de todos os impactos gerados pela mineração, especialmente em comunidades mais vulneráveis, porque a gente sabe que quando a coisa estoura, a corda vai arrebentar do lado mais fraco. Conta pra gente, Camila, como que tem sido sua atuação no movimento, que questões têm sido mais urgentes e importantes aí, que têm sido lidadas pelo movimento de atingidos pelas barragens. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar participando dessa roda, né, de estar com vocês. Agradeço pelo convite. Eu acho que é muito importante o tema, né, a prosa toda. Bom, eu sou uma militante que, né, cresci no oeste da Bahia, numa cidade banhada pelo Rio São Francisco, Bom Jesus da Lapa. Né? Então, desde pequena, já nesse amor, nessa relação com o Rio, fui uma adolescente que participei de todas as atividades que envolviam a defesa do Rio São Francisco. Né? E aí fui para a faculdade, né, ser bióloga, né, tentar me formar em biologia. E lá, na faculdade, eu comecei a entender que tinham muitas questões em torno dos rios, né, muitos impactos, muitos problemas. E eu fui me enveredando por esses lados e conheci, ainda na faculdade, movimentos atingidos por barragens. E eu me encantei muito pela luta do movimento, justamente por ter essa relação de que a gente fala, né, da sociedade com a natureza, de não ter essa separação, né, de compreender a causa social e ambiental como uma só, né, e fazer essa luta pelos direitos das populações atingidas, né. Então, me encantei muito, principalmente porque tem essa relação muito forte com os rios, né, e as populações atingidas são populações que crescem, na beira do rio, então toda uma vida em torno disso, né. Então, desde a faculdade que eu venho acompanhando essa luta, né, mais de fora, assim, e quando me formei, já fui atuar pelo MAB. E no início eu atuava na região do sul de Minas, que é uma região atingida pela hidrelétrica de Funil. E aí, em 2015, teve o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015. Me sensibilizei muito pela pauta aqui, né, pela problemática que tinha aqui na Bacia do Rio Doce. E atualmente eu moro em Patinga, e atuo aqui na região que a gente chama de Médio Rio Doce. Né, compreende aí de Patinga, dessa região aqui, Santana do Paraíso, Timóteo, Fabriciano, região mais do Aço, até até a fronteira ali, né, até o limite ali com o Espírito Santo. Então, é uma região bem grande, bem diversa, mas por ser da coordenação estadual do estado, também acompanho toda a Bacia do Rio Doce, né, e em relação aí com outros militantes da bacia. E o que chama a atenção nessa região é a quantidade de violação de direitos humanos, a quantidade de negações das próprias empresas de fazer a reparação de fato dos danos aqui da barragem. Então, a gente convive com um conflito diário. Então, todos os dias tem questões a se tratar na Bacia do Rio Doce, todos os dias, né, o povo atingido sofre de alguma forma. O rio continua contaminado e aqui não se tem, por parte das empresas, nenhuma responsabilização. Então, é o povo mesmo que faz a luta, que faz a defesa, né, que quer recuperar o Rio Doce, que quer o Rio Doce de volta, né, que quer, de fato, construir estratégias, né, de enfrentamento do problema que está aqui, que quer, de fato, pensar o que se pode fazer, né? Como que vai fazer o Rio Doce renascer. Né? Então, é a população atingida que tem feito essa discussão, que tem feito esse enfrentamento, né, por uma clara decisão das empresas de não reparar, né, nem as pessoas, nem a natureza, né, enfim. Né? Então, a gente tem um conflito muito grande que está dado, e por mais que nós já passamos dos 5 anos, né, já estamos chegando no 6º ano de crime, muita coisa ainda está da mesma forma que quando a barragem rompeu, né, muitos problemas ainda estão aí, né, e
Assim, tem coisas que tá pior, né? Pode colocar que tem coisa que ainda tá pior do que lá em 2015. Né? Então, são muitas questões mesmo, são muitos problemas, né, que envolve o trabalho, a renda, que envolve a saúde, né, que envolve a relação com o rio, que envolve a quebra de laços comunitários, a quebra da vida tradicional, das comunidades tradicionais, né? São muitas questões, né? Mas a gente tem estado aqui firme na nossa luta. E aí, sobre hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas obrigada. Muito legal. É muito importante essa luta suas e é uma loucura que a gente viva isso e viva a intensificação desses fenômenos de destruição sem conseguir, né, organizar respostas políticas à altura. Espero que em algum momento a gente consiga como sociedade, e aí, enquanto essas respostas não existem, o que vocês fazem é fundamental, que é a contenção de danos, que é buscar explicitar o problema e tentar melhorar as condições para quem foi mais atingido. Né? De fato, muito lamentável essa situação do nosso estado. Eu vou voltar lá para o Peruaçu, para a gente conhecer um pouco a história também. Eu acho que quando a gente fala de desextinção, a gente pode pensar o passado e o futuro dos nossos rios. E aí talvez a gente podia fazer uma rodada agora pensando o passado. Como que era o Peruaçu, Nelindo, Zé Torino? Qual que é esse passado dele? Como que ele era quando vocês o conheceram? E o que mudou? Né? O que gerou essa situação de redução da água que vocês narraram aqui, de, né, aumento da seca ali na região? O que vocês vivenciaram do Rio Peruaçu de antigamente e o que levou à situação atual? Quando eu estava plantando horta, lá no brejo que a gente fala, né? Eu falava assim, as águas daqui estão diminuindo. E sempre eu tinha assim, aquela esperança de mudar, de não puxar mais daquela água dali, né? Porque eu sentia que se eu estivesse puxando a água dali, ela poderia faltar. Então, eu falava com minha esposa assim, eu vou fazer meu plantio de horta para molhar com a água do poço artesiano. Aí ele falava assim, mas não vai conseguir, porque o poço artesiano é seco, não vai dar. Aí eu falava assim, Deus vai prosperar um jeito que a gente vai poder plantar. Aí eu achava assim comigo, porque se eu ficasse sugando ali todo dia molhando horta, todo dia fazendo aquele plantio, aquelas águas iam ficando menos. Então eu achava, no meu pensamento, que eu tinha que mudar. E aí, quando Deus preparou, que deu para nós um calçadão de 75 mil litros d'água, eu planto lá ao redor da minha casa. Graças a Deus, eu vou lá só para ver a grandeza que nós temos, a riqueza que nós temos de água, porque é bastante. E eu me sinto feliz. Me sinto feliz porque eu trabalho com agricultura familiar, horta sem venenos. Então, o que eu faço ali na minha casa, graças a Deus, é uma coisa assim que eu sinto orgulho em ver e vontade e alegria de ter. Porque é uma coisa maravilhosa que eu nem esperava que um dia podia acontecer isso comigo. Mas aconteceu pelo nosso, assim, que nós fomos trabalhando desde 80, assim que nós casamos, trabalhamos nessa situação de conservar as águas, de não descobrir ali as nascentes, e fomos trabalhando nesse pensamento. E graças a Deus, por hoje eu falo, que na minha propriedade tem muita água. Muita gente fala, depois da nossa propriedade, muita gente fala assim, graças a Zé Torino e Dona Nelinda que nós temos água aqui. Aí eu falo, não, graças a Deus que nos deu água e nos deu entendimento para que nós possamos fazer. Porque sem Deus operar na nossa mente, nós não conseguiríamos nada. Nós éramos, às vezes, as pessoas inúteis, sem saber fazer. Mas foi Deus que nos iluminou
para fazer isso. A minha avó costuma dizer que entusiasmo, a palavra entusiasmo significa Deus dentro. E aí acho que conecta quando o Itamar fala que para um rio renascer, ele precisa primeiro renascer dentro da gente, né? Ele precisa que... E isso já é forte em todos os lugares, mas é muito forte nas regiões urbanas, né, Itamar? Onde quiseram fazer a gente acreditar que os rios não existiam. Foi isso que foi feito nas grandes cidades, né? Começaram a canalizar, depois a cobrir, como para a gente pensar que aquilo não existe, aquilo é só esgoto. Mentindo para a gente, né? Porque, e de uma maneira muito irresponsável com quem está adiante na bacia, porque o esgoto de Belo Horizonte, se ele for para o rio, ele vai para o Rio das Velhas, né? Então ele vai contaminar Sabará e as cidades adiante, e vai chegar no São Francisco. No entanto, fizeram a gente tentaram fazer a gente acreditar nisso. O rio não existe, a cidade ela é um pavimento, ela é um asfalto. Isso é uma coisa que foi feita por muitos anos. Mas nas bordas da cidade, e acho que o Itamar vivenciou lá no Ribeirão do Onça, que esse processo chegou mais devagar, ainda bem. E aí teve tempo da comunidade se organizar para defender o rio, um rio que corre, em grande parte, em leito natural, né? A gente tem 6 quilômetros, Itamar, do Ribeirão do Onça correndo em leito natural, salvo engano, ali na região, 8,3 quilômetros ali, no Baixo Onça. E é uma coisa muito interessante também, né, Itamar, que o pessoal em Belo Horizonte se fala muito da Lagoa da Pampulha, que está na bacia do Onça, né, que está no alto, médio alto Onça. No entanto, o lugar em que o rio está correndo em leito natural e que ele tem condição de ser renaturalizado ou revitalizado ou retratado para voltar a ser um rio como um rio deve ser, é a região ali do Baixo Onça, né? Mas é uma região de característica socioeconômica de pessoas mais simples, de uma região mais popular, e aí costuma-se dar menos ênfase para isso. Mas eu queria que, se você puder fazer uma fala dupla aqui, contar um pouco para a gente. Você falou da sua infância, que você nadava no rio, como que era esse rio, o que acontecia nele, que outras atividades tinha nele, e como que surgiu esse Comupra, como é que foi essa ideia, como é que essas pessoas surgiram, por que elas se mobilizaram. Nós já levamos um bloco de carnaval uma vez com 1.000 pessoas lá na beira do Onça, fazendo uma parceria do bloco junto com o Comupra, que foi um momento em que eu acho que as pessoas olharam para aquilo lá, e ou elas olharam para o passado ou olharam para o futuro, porque elas não entendiam aquilo como o presente da cidade. Não é que os rios foram todos como se não existissem mais, mas ele estava lá, aquele lugar muito bonito, uma praia na beira do Onça em que a gente chegou. Mas como que era esse passado e como que foi esse surgimento do Comupra, as primeiras ações, as mais importantes que vocês fizeram? O que você considera que foi feito de importante pelo movimento? O que eu acho é o seguinte, e eu acho que é uma discussão que todos nós temos que fazer, independente do lugar que mora. Eu já coloquei isso aqui algumas vezes. Né? Qual que é o principal papel do solo urbano? É só moradia? O solo urbano só serve para fazer casa. Ele não tem outro papel. Ele não tem o papel de proteger as nascentes, de despoluir o ar, de plantar árvore, da água entrar no chão. Ele não tem esse papel, né? Hoje, parece que as pessoas entendem que ele não tem esse papel. Vamos lutar, vamos construir casa em cima de casa. Outro dia eu ouvi uma coisa triste de um pessoal, entre uma árvore, uma casa. Pelo amor de Deus, né? Aí faz a casa lá, depois vai arrumar água onde? Vai arrumar ar limpo onde? Então eu tive a oportunidade, né, e o orgulho de nascer no 1º de maio, e o Onça cortava lá. E lá era cheio de olarias. Esse negócio de fazer tijolo, que é tijolo de barra, nem esses furadinhos, não. Aqueles antigos. Meu avô, para você ter ideia, fazia adobo. Então, o que acontecia? Quando chovia, aí o rio ocupava as várzeas, né? Aquele, para quem conhece Belo Horizonte, Cristiano Machado, Minas Shopping, Sebastião de Brito, Anel Rodoviário, tudo era várzea do Onça. O Onça enchia ali e espalhava água para aquele canto todo.
Então ele fazia diversas lagoas, né? Diversas lagoas, cheio de peixinho dentro dela, cheio de lambari. Tinha um que a gente adorava, chamava piaba prata, né? Que você sujava a água assim, né? De barro assim, aí ela vinha para cima e você achava ela pela cabecinha dela, que era da cor de prata. Aí piaba, não, quantas surras que eu tomei por causa disso, né? Tava lá todo lambuzado de barro lá, então daqui a pouco eu olho pra beira da lagoa, tá lá minha mãe com a vara na mão, assim, só me esperando. Mas era um barato, era o que tinha para fazer. Por exemplo, escorregar, cair lá, nadar. Que não era nadar, não, gente. Deitava lá no barro lá e ficava batendo o braço e a mão lá. Por exemplo, para sair, aquilo te denunciava. Quando você chegava lá na sua casa, não tinha banho que você tomava que aquela cor vermelha saía assim, não. Saía, não. Não tinha jeito de esconder. Então, assim, minha infância foi muito disso. De brincar nesses poços, de aprender a nadar neles, de pegar peixe. Pegava os peixinhos, enfiava tudo dentro da caixa d'água lá em casa. Meu pai quase me matava, entendeu? Que lógico, né? Põe os peixinhos e entrava atrás dos peixinhos também, né? Não era só os peixinhos, entrava dentro da caixa d'água. Então era isso. E até 2007, falar de água em Belo Horizonte era falar de Arrudas e de Pampulha. O onça não existia. O onça não existia. Então, em 2007, quando a gente falou, Torino, deixem o onça beber água limpa, ele está falando de um rio. É deixar o rio beber água limpa para o rio fornecer água para todos, para a onça, para as galinhas, para nós, para os passarinhos, para todo mundo. Mas primeiro nós temos que deixar o rio beber essa água limpa. E nós não estamos deixando. Simples assim. Né? Nós não deixamos isso acontecer. Então, essa coisa do onça, o barulho da água, o movimento da água, ele sempre mexeu comigo, sempre me chamou a atenção, sempre me sensibilizou. E Deus me deu a sorte, me deu o privilégio de comprar um lote aqui no Ribeiro de Abreu, né? Eu sou um trabalhador, não nasci em berço de ouro, corro atrás, entendeu? E eu comprei um lote aqui que tem uma nascente dentro dele. Então isso que o Torino está falando aí, que a Nelina também, é um maior barato, porque quando você cuida, quando você vê ela, né? Você vê ela e você olha como é que está o lençol freático, por exemplo. Não precisava da meteorologia me falar que o mês de abril foi ruim de chuva, não, porque é só olhar para o lençol freático que eu sei. Ele era para estar correndo no nível até junho e em maio já parou. Então isso é o rio, a água que a lagoinha está falando. Com você, de outra forma. Mas você tem que ter sensibilidade para você ouvir dela, né? Ouvir dela. E nós, depois dessas coisas digitais, eletrônicas, que nos ajudam muito, para você ver, nós estamos encontrando aqui diversas regiões. Quando é utilizado para esse fim, é ótimo. Mas quando ela é utilizada para outros fins também, pelo amor de Deus, nós estamos virando uns bichinhos meio esquisitinhos, né? Tem hora. Então eu tenho aqui dentro do meu lote, Torino, eu tenho aqui surubim, eu tenho aqui mantrixã, eu tenho aqui pirarara, tem piau, tem dourado, tudo dentro do lote, entendeu? E aí os pessoal ficam doidos para me matar eles, não, eu fico só olhando eles. Ontem eu fui lá, peguei um monte de piabinha e joguei lá para os dourados comigo, mó barato e caçando essa, entendeu? Então, olha para você ver, eu tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, sabe? Outro dia eu escrevi sobre isso. Tem pessoas que pegam o carro aqui em Belo Horizonte, anda 1.590 quilômetros, vai num lugar lá no Mato Grosso do Sul que chama Bonito, para fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Então eu não ando 1.590 quilômetros, não. Eu só desço uma rampinha que tem em casa aqui e vou lá no lugar que é bonito. E como que foi isso? Não é privilégio, não. Foi cuidar, foi mudar de postura. Foi falar assim, isso tem valor para mim. Ó. Isso tem valor para os meus netos. Meu neto, eles adoram mexer lá, adoram brincar lá, adoram ficar lá na beira. Entendeu? Então isso é muito importante. Hoje nós temos crianças, e isso me assusta muito, crianças que não vão ter essa oportunidade. Né?
Porque é igual a revista do nosso amigo Roberto aí, Pise a Grama. Eu acho mal barato. Porque planta grama, a primeira coisa que faz foi uma placa lá, proibir pisar. Ai, pelo amor de Deus, gente. Deus não fez a grama, foi para isso, não. Colocar uma placa lá, proibir pisar. Aí você protege uma nascente, não pode pisar na água também, não? Uai, hein? Não pode destruir. Mas lavar a mão lá, lavar a cara, deitar lá, soltar umas piadinhas lá, isso é normal, você não está estragando nada, não. Isso aqui tá, nós somos parte disso. Não é nosso. Nós não somos a trem mais importante desse trem, igual a gente pensa, não. Nós somos parte desse processo. E quando você trata ele bem, né, quando você não agride, aí você tem coisas fantásticas, igual essa que o Roberto falou mesmo. Você mostrar para Belo Horizonte, que sempre falou que não tem praia, que tem praia. E de colocar 1.000 pessoas lá nessa praia. Deixa eu fazer a ponte com a Camila aqui, Tamar, porque eu acho que é muito interessante quando a gente fala disso, o que é esse Rio Doce que se perdeu? Né? O que era esse Rio Doce? Que atividades eram essas? Como que as pessoas usavam o rio? De que maneira elas foram prejudicadas? Se você puder olhar um pouquinho para trás para o Rio Doce, eu sei que não é a sua região que você nasceu, que você viveu na sua infância, Camila, mas eu não sei se cabe para você assim, esse Rio Doce antes do crime, os usos dele, isso que a gente estava dizendo, tanto os usos de lazer quanto os usos das atividades socioeconômicas. Né? Aí você falou, eu sou uma pessoa que infelizmente não tive o privilégio de conhecer o Rio Doce vivo, né, que a gente fala. Então eu escuto as histórias das pessoas que vivem aqui, principalmente das pessoas mais antigas que a gente convive hoje, né, que contam muito essa história desse rio enorme, né, que sustenta aí uma região inteira. Esse rio que é muito largo, né, então tem muitas histórias bonitas sobre o Rio Doce. É um rio que tem pessoas ribeirinhas, agricultores, agricultoras, pescadores e pescadoras, tem comunidade indígena, comunidade quilombola, tem de tudo, né, que a gente fala. Então, é uma alegria ouvir essas histórias, dá um quentinho no coração, assim, dá até uma saudade do que eu não vivi, né? Mas que é esse carinho com o rio que as pessoas têm, né? E que não é só uma relação econômica, né? Porque existem muitas atividades, né? Tem os os trabalhadores das balsas, por exemplo, para atravessar o Rio Doce, que contam muitas histórias também, né? Tem a turma dos areeiros, né? Que tiram a areia do rio para construir as casas, né? Para construir de tudo na cidade. E aí eles também contam muitas histórias boas, né? Tem muita gente que vive da produção na beira do rio, né? Seja fazer a sua produção ali para venda, mas também ter assim a parte que vai se sustentar, se alimentar ali, né? Então existe muita história, existe uma relação muito importante, rica com o Rio Doce aqui de toda a população. Pessoas igual, por exemplo, a comunidade indígena, né, a comunidade dos Krenak, que tem uma relação com o rio, uma relação espiritual, né? O rio é como se fosse um ente querido, assim, né? E aí eles contam sobre essa questão mais religiosa, mais espiritual, né? Que as crianças são batizadas, né? Que é como se fosse um ser sagrado, de fato. Então, essa dimensão do rio, ela é muito forte, é muito viva, assim, muito importante que as pessoas tenham clareza dessa dimensão do rio, né, para uma comunidade, para outras comunidades, enfim. Né? Então, as pessoas têm um carinho muito grande, as pessoas têm uma dependência muito grande do Rio Doce, as pessoas têm uma história de vida, uma história de uma comunidade, tem uma memória, né, nessas comunidades que giram em torno do rio. Então, a grande centralidade da região, a grande centralidade do território é o próprio rio, né?
Então, assim, os mais antigos contam muitas histórias importantes, contam como foi a chegada dessas pessoas na região, né? Conta como o Rio Doce sempre foi muito rico de peixes, né? O Rio Doce sempre teve uma variedade enorme e muito rica, então não tinha como se passar fome na beira do Rio Doce, né? Porque estava lá uma riqueza muito grande. Enfim, então essas histórias que as pessoas têm contado. Mas no último período, né? Principalmente mais acelerado aí nos anos 2000, né? Mas esse último período, o Rio Doce também já vinha sofrendo, como muitos rios aqui em Minas, muitos rios no Brasil, né? Esse processo do assoreamento, né? Do mau uso da terra, né? Que prejudica aí, a saúde do rio, né? A saúde dos lençóis freáticos, a mata ciliar, que não é preservada, né? Também não era. A poluição do rio, né? Seja porque tinha poluição das empresas aqui, né, da região, que despejavam seu lixo no Rio Doce, mas também o esgoto, por exemplo, o esgoto de muitos municípios até hoje é jogado no Rio Doce, né? Então tinha esse histórico já de poluição e já tinha também um histórico de luta em defesa do Rio Doce. Então muitas comunidades, muitas organizações, entidades já vinham em defesa do rio, em defesa da preservação do rio, né? Já vinham enfrentando essa luta pelo direito do Rio Doce viver, né? Muito antes do rompimento da barragem, né? Já existia a construção de barragens, né? Então tem o caso da hidrelétrica de Candonga, né? Tem o caso da hidrelétrica de Aimorés, que é de 2005, tem a hidrelétrica de Baguari e tem a de Mascarenhas. Então são 4 usinas hidrelétricas ao longo do Rio Doce que foram construídas antes da Lama, né? Então, a gente está falando de um impacto muito grande, que é o impacto de barragens, né? Que já faz o rio ter ali uma ferida, né? E quando você constrói várias hidrelétricas assim numa escadinha, né? Numa sequência, o que acontece é a mudança da característica do rio, por exemplo, as cheias, né? Então, você consegue, a partir do reservatório ali da barragem, você controla a cheia do rio. E esse é o interesse, porque assim você tem uma produção de energia mais uniforme ao longo do ano, né? Então, é brincar de Deus, né? Que a gente fala. Então, e tudo isso, todo esse impacto, né? Tudo isso que já vinha acontecendo é muito nessa característica também de colocar o lucro acima da vida. E é o que as pessoas já vinham denunciando, né? Então, existe uma história muito bonita, muito rica aqui sobre o passado do Rio Doce, mas também num passado um pouco mais próximo, tem também essas características aí, desses conflitos, né? Dessas questões já em torno do Rio Doce. Ótimo, obrigado. A gente vai para uma última rodada e eu queria que a gente pensasse o futuro desses rios. Que futuro é esse que nós estamos projetando dentro da nossa atuação, de cada um de vocês? Eu estou me colocando junto aqui, mas é de cada um de vocês. Porque eu também sou um ativista pelas águas, então eu me dou esse direito. E o que seria preciso, né, para chegarmos nesse outro futuro possível, né, nesse futuro desses rios limpos, nesse futuro desses rios que permitam a convivência, talvez seja, né, esse lugar tão importante do nosso planeta em que você potencializa a convivência de tantas espécies, de tantas formas de vida, né, de ser um recurso para as pessoas e para os animais e para as plantas, e toda essa riqueza que gera em torno dos eixos dos rios. De que maneira, que outro futuro é esse que nós sonhamos e de que maneira a gente poderia chegar nele? E ainda tem um Se Vira nos 30 aqui que eu vou pedir para a gente ficar assim em 3 minutos cada um, para a gente fazer essa fala de fechamento, que aí a gente fica com a nossa mesa aqui em torno de 1 hora, que é o objetivo aqui do seminário. E agora vamos inverter a ordem também, para a gente variar um pouquinho. Queria voltar já pela Camila, depois a gente vai lá para o Peruaçu com Melino, Zé Torino e terminamos com Itamar. Futuro do Rio Doce em 3 minutos, Roberta, é isso mesmo? Bom, é um desafio, né, que está colocado aqui para nós, né, pensar o futuro do Rio Doce. Esse futuro ele não está dado,
esse futuro ele está em construção, né? Não adianta a gente olhar para o Rio Doce e falar acabou, né? Já era, isso não existe, ainda mais para quem ama esse rio, para quem depende dele, né? Para quem tem uma história e memória, né? Então, a luta aqui no Rio Doce, assim como outros lugares, ela deve ser feita pela relação mesmo com a sociedade, assim. Então, tem a população ribeirinha local que conhece o rio, que sabe como esse rio vai recuperar. Então, não adianta vir gente de outro lugar, não adianta vir um expert de outro país para resolver o problema do Rio Doce. Quem vai resolver, quem vai fazer com que o Rio Doce volte a viver, é o povo que está ali, que sabe onde são as nascentes, que conhece o rio, que sabe onde ele faz a curva, que conhece cada detalhe, que quando ele muda de cor, já sabe o motivo. É porque choveu lá em cima. Então, assim, são essas pessoas que vão fazer a reconstrução do Rio Doce, né? Então, são essas pessoas que devem ser consultadas na hora de tomar as decisões em torno da recuperação do rio. Então, não dá para ficar na mão dessas empresas criminosas a tarefa da recuperação do rio. Essas empresas elas devem ser responsáveis para pagar a conta. As pessoas elas são responsáveis, sim, mas para pagar a conta. Quem vai pensar, quem vai planejar e quem vai fazer o Rio Doce renascer são as pessoas da região, né? São essas pessoas atingidas, as comunidades ribeirinhas, são os agricultores, agricultoras, pescadores, pescadoras, né? O povo tradicional, quilombola, indígena, e que já vem há muito tempo nessa luta, não é de agora, né? Então, a sociedade precisa compreender a dimensão do problema e assumir que a saída dela é o povo organizado em luta e pensando coletivamente esse futuro, pensando coletivamente essas saídas. Então, é isso que a gente espera, né, que cada vez seja melhor e mais consolidado ao longo dos anos, né, e garantindo aí esse futuro do Rio, que renasça e que volte a ser, como os antigos contam, bem bonito, grande e farto. Maravilha, obrigado. É muito importante contar com a luta de vocês, a gente ter essa luta sendo realizada pelo movimento Atingidos por Barragens e a sua participação aqui hoje. Nelinda e Zé Torino, vamos lá, o futuro do Peruaçu, o que é esse futuro e como que a gente chegaria nele? O que a gente precisaria para chegar nele? O futuro do Peruaçu, Roberto, eu fui muito criticado, às vezes, de arrancar uma moita de capim e plantar um pé de pau-louro, arrancar uma outra moita de capim e plantar um pé de tamboril, arrancar uma outra moita de capim e plantar um pé de mulungu. Só que hoje eles estão reconhecendo isso. Eu, às vezes, tem hora que eles pensam assim, que eu não sou bem certo da cabeça. Por quê? Eu plantei 150 metros de babosa, 50 metros das minas, para passar só água filtrada lá para baixo. E está aqui para quando vocês, quando vêm aqui, ver. Então, eles falaram, mas para que é isso? Falei, isso aqui é para que a água, quando chover bastante, a sujeira fica aqui da babosa, porque ela trança e passa só água filtrada para lá. Só que isso foi no passado. Hoje eles já estão reconhecendo que aquilo que eu fazia, talvez como um doido, me criticava, hoje estão reconhecendo que o caminho é esse para todos nós, né? Então, eu acho que o futuro é nós lutar para isso mesmo, né? Lutar para que nós tenhamos nossos rios, né? Para que nós tenhamos nossa água. Ser humano sem água não é nada. E por isso eu agradeço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Espero a todos vocês aí, aqui um dia no Peruaçu. E a minha alegria também é porque teve um casal aqui do CMBio, Rayane e Rafael, colocou o nome das minas d'água lá de Coração das Cavernas. Então, está registrado isso aí pelo CMBio aqui do Vale do Peruaçu. Coração das Cavernas. E esse coração, cada dia mais ele tem que viver, porque senão as cavernas não é caverna. Muito obrigado, viu? Quer complementar, Nelinda? Eu, na minha opinião, eu acho que todo mundo, todo o pessoal daqui se conscientizasse, plantasse árvore, fizesse também um pouquinho do que a gente faz, assim, porque nós não somos melhor, não somos mais sábios do que os outros, mas cada um fizesse um pouquinho do que a gente faz,
o leite do Piraçu voltaria. Mas do jeito que a gente vê, só todo ano queimada, e gradiação, aí fica difícil para o nosso Piraçu voltar. Mas eu espero que Deus possa abençoar e dar entendimento para cada um desses, ajudar e fazer o mesmo que nós estamos fazendo. Eu tenho fé e acredito que Deus possa abençoar. Obrigada. Obrigado a vocês, uma honra também participar. Eu já aceito o convite. Assim que passar essa pandemia, nós temos que fazer uma próxima versão dessa mesa, uma delas lá no Rio Doce, a outra aqui no Ribeirão do Onça, a outra lá no Peruaçu, que eu sou doido para conhecer essas grutas aí também, são muito famosas. Parece uma região muito bonita. Vamos nos ver. Itamar, Oi. o futuro do Ribeirão do Onça, como que nós vamos fazer para chegar nele, Itamar? Vou falar igual a Camila, 3 minutos? A questão é o seguinte. Primeiro, a gente mudar, né? Nós, né? O que nós pensamos, a forma como nós pensamos as coisas, olha onde é que nos enfiou, né? Então tem que ter coragem para mudar tudo, a gente tem que assumir isso. Erramos e erramos feio. E temos que parar com isso de procurar culpado, porque a gente acha o culpado e não resolve, ó, pinóia nenhuma. O que a gente tem é que fazer. Em 2007, o Comupra, através de um sonho muito doido mesmo, falou assim, criou esse movimento, né? Deixem o onça beber água limpa. Esse movimento ele tem diversos parceiros, né? Mas o principal fomentador dele, o principal ativador dele é o Comupra, é o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, que pegou do seguinte, todo mundo fala assim, para resolver as coisas tem que unir. Ninguém nunca une. Fica só falando que tem que unir. Aí o que nós resolvemos? Falei, então vamos começar a fazer, ué. Quem quiser unir, que una. Quem não quiser, vai continuar, igual tá, que não tem problema não. Então, o futuro do onça. Primeiro foi lutar pela não canalização, né? Então, graças a Deus, já está lá. Retirar as famílias, ainda falta 1.000, mas já retiramos 500. E, na última coisa que nós fizemos, nós lançamos uma meta. Porque quem tem meta é porque está vivo, é porque acredita na vida. Quando você não tem meta, é porque você já foi, você já era. Mesmo vivo, você não está vivo, né? Então tem a meta 2025, que está aí. Nadar, pescar e brincar no onça, em 2025. Para fazer isso, nós temos 5 pontos, que o Comupra já mexe neles desde a sua criação. Ponto 1, retirada de todas as famílias em áreas de risco à margem do onça. Ponto 2, implantação do Parque Ciliar do Onça neste local. Ponto 3, 100% de coleta, interceptação e tratamento de esgoto em toda a bacia do Onça. Aí não é só no Ribeirão Onça. Ponto 4, municipalização da rodovia MG20, que em grande parte é a margem do Onça. Ponto 5, construção do novo acesso ao Ribeiro de Abreu, que é uma ponte sobre o Onça. Então, se a gente conseguir atingir esses 5 pontos, é lógico que a situação do Rio muda. Porque quando você melhora a vida das pessoas, quando você trabalha para isso, primeiro é que qualquer um pode fazer. Ninguém falou que você precisa ser prefeito para mudar uma coisa, precisa ser vereador para fazer outra. Ninguém falou isso. Falou assim, você pode, se você quiser. E quando você muda a vida das pessoas e melhora a autoestima dela, tem uma palavrinha que anda junto com a autoestima, que é o nosso objetivo maior, né? Que é a paz. Então é isso. A ideia do Rio, só para vocês terem noção que barato que é isso, na última chuva, inundou. O Rio inunda, gente. O Rio inunda. Não fica achando que não vai inundar, não, que ele inunda. Desde da sua existência, ele inunda. Então, eu tive notícias do pessoal pescando na ponte do Ribeiro de Abreu. E não é pescando só tilápia, não. É pescando tilápia, pescando cascudo,
pescando bagre, pescando carpa. Ora, isso há um tempo atrás, há poucos anos atrás, era totalmente impensável. Então, isso que eu estou falando aqui, não é eu que estava lá pescando. É os meninos ali de baixo e alguns trouxeram os peixes. Olha aqui os peixes aqui. Eles tomam tudo com cachaça. Não sei se vai fazer mal, não, mas eu sei que eles tomam, entendeu? Então é muito legal quando você vê essa mudança de relação, sabe? Quando você vê assim, o pessoal passando e se interessando pelo rio. Porque uma coisa que aconteceu lá muito bonita, mas muito bonita mesmo. Tinha um rio lá, aí todo ocupado, aquelas casas, aquela coisa opressora, sabe? Aquela coisa feia, triste. Aí quando essas famílias foram relocalizadas, e olha, elas foram relocalizadas com justiça. Não foi com privilégio também, não. Nem sacaneando ninguém também, não. Nem fazendo vida de gado, toca todo mundo para lá. Não foi nada disso, não. Quando essa maioria, aqui na minha rua, tem 5 que moravam lá na beira do rio, que moram aqui. Para mim é a maior felicidade passar perto deles todo dia e ver sorrindo de orelha a orelha. Porque eu acho que isso aí é que vale a pena. Aí teve um dia que a pessoa passou perto do rio ali, morador daqui do bairro. Falou assim, existe um rio ali. Então, olha para você ver, esse rio estava lá e as pessoas nem entendiam ele mais como um rio. Então, agora as pessoas estão começando a enxergá-lo como um rio. E ele não ocupa só as páginas da tragédia. Para finalizar, tudo isso, e sei que vocês são pessoas dessa índole, desse porte, tudo isso nós fizemos sem brigar com ninguém. Tudo isso nós fizemos sem queimar pneu. Tudo isso nós fizemos sem queimar ônibus. Nós fizemos fazendo festa na beira do rio. Nós fizemos fazendo bolo de aniversário para a ponte. Nós fizemos desfile de carnaval. Eventos deixam o onça beber água limpa, que é o maior barato. E uma outra coisa. Dentro do Comupra, o que eu acho legal, isso eu acho fantástico, eu considero que nós todos do Comupra somos um bando de orelha seca, sabe? Então não tem ninguém formado. Então se alguém for lá no Comupra e falar assim, não, isso foi planejado, isso foi uma estratégia, não, tá mentindo. Isso foi a vida acontecendo, né? E é legal quando você vê a vida acontecendo, você vê a vida acontecendo de uma outra forma, que foi um negócio que eu falei, para finalizar mesmo agora, velho. Foi um negócio que eu falei ontem com Júlia. Sabe a criança, quando ela está lá no finzinho da tarde, com uma febrezinha, indisposta, aquele negócio todo, aí ela tem uma mãe muito carinhosa, aí a mãe vai lá dar um banho nela, vai lá na horta, vai lá no terreiro, pega um manjericão, um hortelã, faz um chazinho, dá ela, põe uma cobertinha, canta, passa a mão na cabeça dela, essa criança dorme. Aí no outro dia essa criança levanta boa igual coco. Aí nunca mais na vida dela vai esquecer esse remedinho que ela tomou. Então o que está acontecendo com a gente aqui no Onça é isso. Tem como mudar o Brasil, sim. A partir do momento que a gente mude a gente. A partir disso aí. Era isso que eu queria falar. Vocês usam a frase lá, decidi mudar o mundo, comecei pelo Onça. Toda vez que eu recebo e-mail do movimento, vem essa frase na assinatura. E sem saber que era impossível, eles foram lá e fizeram. Quando eu fui com a minha filha, ano passado, ver a árvore de Natal, porque eles fazem lá na beira do Onça uma árvore de Natal. Um projeto muito bacana, um projeto de um artista lá da região, utilizando reciclado e tudo. E eu fui com a minha filha lá, Itamar, você não estava lá no dia, não? Cheguei para elas verem a árvore de Natal. E aí vocês tinham colocado uma faixa com essa frase lá, minha filha tem 9 anos. Ela ficou intrigada. Mas se era impossível, não tem jeito de fazer. Essa frase está errada. E eu fiquei discutindo com ela um tempão se essa frase estava certa ou estava errada. Foi muito legal. Mas eu acho que ela diz muito também, porque muitas vezes esses contextos de mudanças maiores, eles vêm para muitas pessoas com esse signo do impossível, né? Do inviável, não vai dar certo. E a gente vai assim, cultivando essa cultura do desânimo. E eu acho que a gente falou, né? O entusiasmo é Deus dentro, que é o que a minha avó fala. Mas tem um pensador também, que é o Luiz Antônio Simas, e ele fala uma coisa parecida com o que você falou. Ele fala que o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencantamento.
se a gente desencanta, se a gente perde esse encantamento, essa vontade de transformação, esse encantamento com estar vivos e com poder transformar as coisas em volta da gente, é que a gente morreu, mesmo às vezes estando vivo ainda. Eu acho que aqui nessa mesa hoje a gente teve experiências, né? Daria para a gente ficar mais umas 3 horas aqui conversando sobre elas, mas o formato nosso é esse. Mas a gente teve experiências muito importantes desse encantamento, dessa forma de atuar com as coisas em que a energia é colocada pensando-se além do próprio umbigo, pensando-se numa esfera, né, das relações em volta, das outras pessoas, das outras espécies, do nosso impacto no mundo. Queria agradecer muito vocês, foi para mim uma honra fazer esse papel aqui um pouco chato de ficar falando de tempo também com todo mundo, mas é um papel que me coube e espero que a gente possa fazer a próxima ao vivo. Obrigado demais e grande abraço para todos e todas.